Fala aí, galera, seja bem-vindo no ar, canal Perguntas. E eu já chego gritando depois de histórias, fala, ai Paulo, o áudio tá ruim. É que eu sou surdo, e quando você é surdo, você fala alto. Aí eu coloco uma música de fundo aqui, aí eu quero falar por cima da música. Em vez de eu fazer isso, eu ia baixar a música e falar com calma, né, zen. É isso aí, galera, hoje é o seguinte. Hoje eu estou com uma convidada bem interessante, que eu tava batendo papo com ela aqui antes de começar. E ela tem uma história muito boa, uma migrante, que eu, como posso dizer? Como ela já está aqui há muitos anos, eu vou falar que ela é imigrante raiz. Aquela pessoa que veio e não quis fazer Uber, não. Primeiro porque o Uber não existia na época, mas que veio para ralar. E hoje ela faz muito sucesso dentro da área dela de trabalho. Inclusive agora ela está fazendo uma transição, está com umas ideias muito legais. E eu quero muito que vocês prestem atenção na história dela. E usa a história dela como um espelho para você ver que as coisas são possíveis. Eu falo para vocês todos os dias, é possível mais. Você pode fazer muito mais do que você está fazendo hoje, independente de onde você mora, né? Então a gente tenta trazer pessoas aqui com um background, com um histórico de vida, de luta, de conquista, de sofrimento, mas que acho que tá valendo a pena. Bem-vindo, Silvia, tudo bem? Olá, Paulo. Obrigada. É um prazer estar aqui com você. Caramba, depois disso, que tudo que eu falei é melhor você inventar umas histórias aí, menina. Com certeza, pode deixar. Silvia, você mora em Tampa, né? Isso. Quanto tempo de América? 20 anos. 20 anos. Peraí, dá mais. Que se você veio passear em 96, que você estava contando? Ah, sim. Vim em 96, fiquei 1 ano e meio lá na área de Boston. E retornei pro Brasil, e aí sim, depois em 2000 vim definitivo. Ah, eu vou querer saber tudo. Então vamos lá, pra quem não conhece você ainda, embora seja muito conhecido em Tampa, se você mora em Tampa, com certeza, se você não conheceu, você vai conhecer a Silvia. Fala de onde você era do Brasil, o que você fazia e por que você decidiu largar o Brasil e vir tentar a vida aqui nos States. Tá, ok. Bom, eu era de Maringá, Paraná, no interior de Paraná. E em 96, quando eu vim pra cá, eu vim com a minha mãe, onde eu fiquei 1 ano e meio. Nesse 1 ano e meio, os 6 meses últimos, eu conheci um namorado, me casei e voltamos pro Brasil. Então, em final começo de 98. Uhum. E lá nós moramos 2 anos. E eu retornei pra Maringá, ele era gaúcho, mas nós voltamos... Mas bate! Voltamos pra Maringá, onde morávamos. E ele começou a entrar em depressão profunda. E aí é muito simples você falar depressão. Mas tem outras causas, né, emocionais. Hoje a gente entende isso. E acabou que ele, em 2000, em maio de 2000, ele veio a cometer suicídio. Oh, que triste. Foi. Na época, hoje eu falo com muita tranquilidade, graças a Deus, devido à minha fé, minha força de vontade. Mas na época foi muito difícil, foi muito triste, foi muito impactante, porque ele se matou, se suicidou na minha frente, né, no nosso quarto. Nossa. Então, assim, todo aquele drama, assim, foi muito difícil. Mas aí, depois disso, de eu fazer todos os trâmites, eu resolvi vir para os Estados Unidos, que era a oportunidade que eu tinha de recomeçar, esquecer, deixar tudo, né, para trás, para tentar recomeçar uma vida melhor, diferente, e era a oportunidade que eu tinha na época. E assim fiz. E você veio para onde quando você veio a segunda vez? Fui direto para Tampa. Deixa eu voltar um pouquinho. Por que você voltou pro Brasil a primeira vez? Por ele. Ele não queria mais saber de América? Ele não queria ficar aqui. Ele já estava entrando nesse quadro de depressão. E lá em Boston, por ter neve, e tudo assim mais sombrio, mais acinzentado, sem muita vida. Então, acho que aí ele já foi entrando nesse quadro. Entendi. Aí passou por isso, falou, sabe uma coisa? Vou voltar para os States, que eu acho que é lá que eu tenho que fazer minha vida. Você tinha quantos anos na época? 22. A menininha, então, ó. Mas tá com 25 agora? Como que você tá com... Como que você tá 20 anos aqui? Eu errei nas contas. Então tá, aí você veio para Tampa. Por que Tampa? Eu tinha um primo aqui, né, na Flórida, ali em Tampa. Então já tinha um começo, né, já tinha, assim, uma direção. Certo. E comecei a trabalhar ali em Tampa, trabalhei já em restaurante, de dishwasher,
na Dish, né, que nem eles falam. Trabalhei de motorista, você falou que de Uber, mas não foi no Uber, foi de rental car no aeroporto. Nossa, eu lembro dessa época que tinha esse tipo de trabalho. Exato. Aí na época, quando eu morei em 96, eu tinha um permit de trabalho, mas esse permit de trabalho venceu quando eu cheguei aqui em Tampa, né? E aí o que aconteceu? Eu fui trabalhar na rental car e logo depois ele venceu e eu tive que sair, eu não tinha mais como ficar lá. Então eu fui trabalhar limpando casas. Só que a minha visão ali já não era só limpar casas e ficar só nisso. Eu tinha uma visão de crescer, de empreender. Deixa eu voltar um pouquinho. Como que arruma um emprego de limpar casa? Só para quem tá assistindo, que pensa em limpar casa. Em Tampa, que tem muito menos brasileiros do que Orlando. Hoje, imagina há 20 anos atrás. Eu fui uma das pioneiras, né, lá. Na época, eu fui num jornal impresso, né, o Tampa Bay News, e eu vi lá um anúncio pedindo uma housekeeper, que era para ficar todos os dias de segunda a sexta. E era uma casa de judeus, né, e o senhor era viúvo, então ele precisava de uma pessoa que fizesse de tudo na casa, inclusive cozinhar, lavanderia, compras, assim, uma secretária mesmo. Então eu comecei ali. E foi muito bacana, porque ele conversava muito. Ele era aposentado e ficava o dia todo em casa. Então ele conversava muito. Então e o senhor tinha inglês já ou não? Não tinha nada de inglês. Foi aí que me ajudou bastante, porque com ele conversando e vendo o jornal, e o jornal aqui repete muito, né? Tudo que passa de manhã, passa na hora do almoço, passa à tarde. Então, assim, eu ficava ali o dia inteiro na casa e eu podia estar ali trabalhando o meu ouvido, primeiramente, né, a audição e, sequentemente, o falar. Então, ele me ajudou muito nesse sentido. E com a cara coragem mesmo, porque às vezes ele me dava umas notinhas para ir no mercado, eu não sabia nem que eu estava comprando. Nossa, e você ficou com ele quanto tempo? 9 anos, até ele falecer. Nossa, menina! Até ele vir a falecer. 9 anos é chão. É chão, a menina dele era pequena. Então, você já estava acostumada. Para você ali, você estava em casa. Já. Você morava lá ou não? Não, morava na minha casa. Eu voltava todo dia de manhã e embora para casa à noite, de tarde. Então, porque agora vamos falar, você estava falando de empreendimento, mas antes disso, 9 anos no mesmo trabalho, a gente se incomoda, não? Acomoda, eu não me acomodei, porque é assim. Na verdade, eu trabalhei com ele 9 anos, mas durante o tempo que eu estava trabalhando com ele, eu já fui falando com os vizinhos dele, que eu fazia limpeza ali, que eu trabalhava ali para ele. E eu já fui, e como eles me viam passeando com os cachorros e tal, eu já ia bater naquele papo, aquele inglês quebrado, mas eu ia fazendo o meu network ali do lado da casa dele. E então, com isso, eu também fui fazendo meus cartões de visita, fui colocando na rua de cima, na rua de baixo, na lateral. Fui conhecendo a cidade de Tampa, que até então também não conhecia muito, por conta que dentro do aeroporto, quando eu dirigia, eu só ficava ali dentro. Até foi muito engraçado quando eu tive que ir na casa desse senhor por não falar inglês. Quando ele me deu o endereço, eu só entendi que ele falou assim, hospital, Tampa General, o hospital lá de Tampa, e a ilha que ele morava, que no caso seria Davis Island, né? E aí eu falei assim, bom, hospital, eu vou seguir uma ambulância. Não acredito! Olha a esperteza, não, olha a esperteza de quem acaba de chegar aqui, ó, viu? É a força, né, de você ter que pegar aquele emprego. Então eu segui uma ambulância, fiquei dentro do hospital de Tampa, deu o que fazer para eu sair de lá. Mas enfim, cheguei na casa desse senhor e ele me contratou, fez a entrevista. Mas como que fez uma entrevista em português, inglês? Olha, eu falo assim que nas horas mais difíceis da minha vida, Deus realmente me segurava pelas mãos e me ajudava, porque eu também não sei te explicar. Incrível. Eu só lembro que ele falou assim, por que eu tenho que te contratar? Qual vai ser o seu diferencial aqui na minha casa? Né? E eu tive que responder. Tinha vários, sou brasileira, não falo inglês, acabei de chegar, tô ferrada, me contrate. O seu cachorro gostou de mim, ele não para de me lamber. Nossa! Mas enfim, eu ali, né? Você lembra quanto que ele te pagava na época? $450 por semana. Ó, já era um puta de um salário 20 anos atrás. Quando eu vi o anúncio, eu falei, não, então já era um senhor bem sucedido. Sim, ele chegou das telecomunicações aqui, ele se aposentou nas telecomunicações, então ele chegou no nível maior na diretoria, então ele era muito bem sucedido, sim. E aí tu ficou com ele 9 anos, nesses 9 anos praticamente... Não, no primeiro ano eu já comecei a pegar outros clientes. Já logo em seguida ali. Eu trabalhava para ele. Ah, você não ficava o dia inteiro com ele? Ficava no começo, mas eu fui pegando um trabalho, eu falei assim, Mr. Warner, o senhor tá vendo aqui que eu tô dando conta, posso ir mais cedo hoje?
Que horas, Silvia? Eu quero sair às 3h30. Aí das 3h30 eu ia para outra casa. Aí dali a pouco, Mr. Warner, eu já acabei aqui, eu posso ir mais cedo? Que horas, Silvia? 1h da tarde. Então, assim, fui diminuindo o meu horário, mas ele, uma pessoa assim, sabe, muito bacana, nunca diminuiu o meu salário. Aí eles viu que o trabalho estava sendo feito, você não estava cortando o caminho para tentar... Ali eu fui adquirindo experiências, né, para depois eu vir formar o meu schedule, que é hoje, né, que hoje nós temos bastante casos, nós servimos 200 trabalhos por mês, né. Nossa, então, casa, hein, menina? É muita coisa, entre os escritórios e casa, assim, são em torno de 200 trabalhos por mês. E é onde eu tenho a minha equipe hoje. Mas logo ali, já de início, que nem eu falei, já fui fazer meu network na vizinha da esquerda, da direita, na rua de cima, nos condomínios fechados, que eu achava assim, se é difícil para eu entrar, vai ser difícil para qualquer outro. Então, se eu conseguir, já é tipo meio caminho andado. E fui fazendo a minha carreira. Por que você quis inventar moda? Você estava boa ali, com $450 há 20 anos atrás. Hoje já é um salário, hoje é mais do que o salário mínimo hoje. O salário mínimo aqui na Flórida tá 8,57, se eu não me engano, por hora. Não, com certeza, mas como eu estava te falando, eu nunca tive essa visão de ficar acomodada. Eu sempre quero crescer. Eu também não quero ver a dificuldade, eu quero transpassar essas dificuldades. E então foi isso que me motivou. Eu falo que foi uma motivação. Você adquirir mais clientes e negócios. Eu fui empreendendo, né? Dentro daquilo que eu conseguia fazer sem o meu inglês, eu fui empreendendo e fazendo acontecer. Como foi a tua segunda casa? De quem que foi, você lembra? Minha segunda casa foi uma pessoa que eu coloquei um cartão 8 meses depois que ela foi me chamar. Nossa. É tempo. Então, assim, você planta hoje, mas você não sabe quando é que você vai colher. Né? Mas a esperança é que um dia vai vingar aquela semente. E com certeza ela vem. Então eu plantei e 8 meses depois é que ela veio. É engraçado você falar isso, que eu coloquei, se vocês não me seguem no Instagram ainda, quem tá caindo aqui, eu coloquei esse post antes de ontem, que diz o seguinte: o dia que você planta a semente não é o dia que você come a fruta. Exato. Coloquei antes de ontem. Uau. Show. Porque essa é a realidade. A gente vê muito hoje em dia, nós vivemos no mundo de imediatismo. Nos Estados Unidos de hoje, com esses imigrantes de hoje. Né? O mundo está muito rápido, né, Paulo? Tudo tem que ser na hora, é fast food, tudo tem que ser assim no clique, né, das mãos, num clique do estralar de dedo, no piscar de olhos. Mas uma carreira constante, segura, estável, e com base, você não consegue realmente fazer do dia para a noite. Você tem que galgar esse espaço, você tem que ir caminhando e crescendo junto, porque à medida que eu fui crescendo, chegou uma época que eu fui me estressando também muito, porque eu não tinha uma base forte ainda. Então acabou que eu acabava descontando nas funcionárias, ou não tinha tanta paciência com os clientes. Então, ali foi uma coisa também que no começo eu tive muita dificuldade de manter pessoas comigo por mais que 3 meses. Aí eu fui aprendendo a lidar, o que fazer, o como tratar, porque eu tinha que vê-las como minhas ajudadoras, minhas auxiliadoras, não eram simplesmente, tão somente funcionárias, empregadas, não era assim dessa maneira pejorativa que eu tinha que vê-las. Até mesmo porque o trabalho, para ser bem sucedido, depende delas. Com certeza. Só que é difícil você, quando você não teve uma mentoria, quando você não teve um suporte por trás de você, quando as coisas foram acontecendo com você assim, abruptamente, e mais com o meu histórico, né, familiar. Por que eu falo familiar, Paulo? Hoje eu estou até numa transição de profissão, né, que hoje eu sou coach e eu estou fazendo essa transição. Eu não vou deixar a minha empresa do Cleaner. Eu quero continuar com ela, porque eu aprendi muitas coisas com ela e através dela eu consigo gerar empregos para aquelas pessoas que chegam. Hoje lá em Tampa, eu sou pioneira e eles me veem também, assim, como uma pessoa quando chega, vai pedir trabalho para quem? Pede para a Silvia, que ela tem bastante trabalho. E eu sei de onde eu vim, eu sei como é difícil quando você chega aqui, alguém te dá uma força para você aprender, porque a limpeza do Brasil é totalmente diferente da limpeza aqui dos Estados Unidos. Mas, enfim, quando eu era pequena, e você sabe que a nossa identidade, a nossa personalidade, o nosso caráter, ele é formado de 0 a 12 anos. E como eu vim de uma família de pais separados, e a minha mãe ficou com 4 crianças, foi uma vida muito difícil, muito sofrida, muito com muitos altos e baixos. E a minha mãe fez o que pôde.
Mas muitas vezes ela descontava aquela frustração, a falta do marido, do apoio nas crianças. Então eram muitas palavras de baixo escalão ou tipo, você não vai dar em nada, você não vai conseguir. Então, assim, o meu senso de valor... Já ouvi isso também, é triste, né? É triste. Então, o teu senso de valor, você fica deturbado. Você não consegue entender, você não consegue experimentar a sua verdadeira identidade. Né? Você não tem, aliás, uma identidade. Você tem uma identidade que é mentirosa, que é falsa, que você não tem valor, que você não presta, que você não é capaz. Então, você chega num país... primeiro você chegar aqui, eu já falo assim, olha... Você veio sozinha a segunda vez? Não, vim com ela, vim com a minha mãe. E você chegar no país que você não fala a língua, que você não conhece muita gente. Eu falei que eu conheci meu primo, mas ele tinha os afazeres dele, todo mundo tem a sua vida corrida. Hoje a gente entende, né, que tem a vida corrida. E você chegar no... Você já é vencedor. A hora que você coloca o pé aqui, bota uma coisa na tua cabeça. Você já é vencedor. Porque muitos gostariam de estar aqui. Então, uma vez que você coloca o pé, aproveite essa oportunidade, aproveite o máximo que você pode dar de si, mesmo não sabendo ainda, né? Mas vai aprendendo, vai buscando caminhos. E foi isso que eu fui fazendo. Eu comecei a me autoanalisar. E nessa busca, né, do autoconhecimento, da autoaceitação, de entender a minha identidade mesmo, quem eu era, e que eu não era essa pessoa que me falaram. Então, eu fui entrando nesse caminho de fazer a diferença, de ser a minha melhor versão todos os dias. E aí eu fui trabalhando isso com as minhas funcionárias, com os meus clientes, fui vendo as pessoas de sucesso, como que elas faziam, né? E aí, copiar quem tá ganhando. A gente vê muito... você vê, tudo que você falou é engraçado, que eu tô me ouvindo, porque eu falo muito, e o pessoal que tá assistindo a gente, ou ouvindo no podcast, eles vão falar, nossa, parece até o Paulo falando, que eu falo exatamente as mesmas, uso até as mesmas palavras que você... A gente não combinou nada. Não combinamos, né? Não combinamos nada. Sabendo. Na verdade, nós estamos conhecendo pessoalmente agora. Hoje. Né? Hoje. E é uma coisa que você falou lá atrás, que eu quero comentar aqui, que eu acho que é importante, porque eu falo muito, e às vezes as pessoas não prestam atenção. Deixa eu achar aqui rapidinho. Tá. Que vocês não, que estão assistindo ou ouvindo, não prestam atenção. Ela trabalhava no trabalho dela de dia, né, no trabalho full time, trabalho integral, e depois do trabalho dela, ela foi buscando outros trabalhos. Quando você vem para cá, que eu falo para você, você pode muito mais, você fala, Paulo, eu preciso trabalhar, tudo bem. O dia tem 24 horas. Você trabalha das 7 da manhã às 5 da tarde carregando pedra, se é isso que você precisa fazer no começo. Aí o que você faz das 5:30 da tarde até a meia-noite é o que vai fazer a diferença lá no futuro. Né? Mas Paulo, eu já trabalhei das 7 às 5, eu estou cansado. Então não reclama do que você tem. Porque para você atingir o sucesso, viver dentro dos nossos termos, o sucesso, né? As pessoas falam que é o sucesso. Eu falo, primeiro, sucesso para mim é você ser feliz, independente de qualquer coisa. Aí depois, sucesso no trabalho, é você viver dentro do seu próprio termo. Por exemplo, eu acordo, eu vou trabalhar a hora que eu quiser, quando eu quiser, o dia que eu quiser. Então eu falo que eu atingi o sucesso do trabalho. Mas, para isso, existiu muito sacrifício, 15 anos de sacrifício, 16 anos de sacrifício. Agora, se você não quer se sacrificar no começo, meio e quase até o fim, para poder ter essa vida que você acha que é boa, você não vai conseguir sair disso. Você vai ficar nisso, você vai trabalhar 8 horas do dia reclamando. Imagina, Silvia, você 8 horas do dia reclamando, infeliz. Meu amigo, vou ter que te corrigir. Eu não trabalhava 8 horas só, não. À noite eu ia para um restaurante trabalhar ainda. Era assim, era naquele finalzinho do meu dia na casa do Mr. Warner. E até eu ir para o restaurante é que eu entregava os cartões no sábado, no domingo. Mas eu também trabalhei muito de sábado e domingo. Então, assim, meu primeiro ano aqui foi muito trabalho mesmo, sabe? Porque eu queria ter realmente condições financeiras primeiro. Para ter bons equipamentos. Eu tinha um carro que todo dia de manhã a bateria arriava, eu tinha que ficar dando jump nele, né? Cara, eu orava, eu tinha uma van que eu orava
pega, por favor, pega. Eu fazia, por favor, senhor, pega essa vez. Todo dia era uma oração pra pegar, mas conta. Aí eu me atrasava, eu chegava, bom dia, good morning, Mr. Warner. E ele falava, atrasada de novo, Silvia? É meu carro. Então, assim, eu queria ter um carro bom, eu queria ter conforto, mas eu sabia que eu só ia conseguir com o meu dinheiro, com o meu esforço. Então, no primeiro ano foi punk. Eu tive que trabalhar muito mesmo. E colocando os cartões, e aí foi surgindo uma, duas, e até que eu falei pra vocês que chegou no... Quando foi que você falou assim, Mr. Warren, eu vou ter que sair, você chegou a sair ou... Nunca saí. Nunca saiu? Nunca saí. Ele foi até o dia que ele morreu mesmo. Quantas casas você tinha quando ele morreu? 8 casas por dia, junto com a dele. Mentira. Sério. E sem contar que nos últimos 3 anos dele, a minha companhia em Tampa e a casa dele era em Brandon. Já não estava nem compensando, digamos assim, monetariamente, mas o meu amor, o meu carinho, a minha gratidão, porque eu acho que uma das coisas assim, que me fez vencer, Paulo, eu vou te falar a palavra gratidão. Eu era tão grata por tudo que eu aprendi com ele, por toda a oportunidade que eu começou ali com ele, que abriu minha mente, e ele era um homem de negócio, ele era um homem que tinha muita liderança com equipes. Eu aprendi tanto com ele que eu fui usando isso para a minha própria vida, que eu tinha uma gratidão enorme por ele. Ele nunca me deixou de pagar um dia de trabalho, mas eu acho que se eu trabalhasse para ele de graça, eu não ia pagar o que ele tinha me feito. Exato. Né? Hoje eu coloquei sobre gratidão. Estamos conectados. Estamos conectados. E eu falo exatamente isso. Eu falo que a reclamação está para o pessimista, assim como a gratidão está para o otimista. Reclamar leva à morte e agradecer leva à transformação. Incrível, lindo. Né? Show. Nós estamos conectados aqui no canal Perguntas. Tá, aí me conta. Aí tu fala, qual foi o teu... Vamos lá, você veio, trabalhou, sacrificou, todo mundo... Aí morreu, velho, tadinho. 9 anos. Qual é o nome dele? Warner. Warner morreu, tadinho. Quantos anos ele tinha? Na época, ele tinha... morreu novo. 60, Morreu novo, morreu do quê? Ele era hemofílico. Então, eu não sei o que é isso. Ele... Sabe quando a pessoa se corta e não estanca o sangue? Ah, tadinho. Aí ele sofreu alguma hemorragia, alguma coisa? Não, aí foi com decorrência de outros fatores, né, de outras doenças que foi acarretando. E ele tinha piora. família? Tinha uma filha única. E ela visitava ele assim? Sim, visitava. Até hoje eu me conecto com ela, eu tenho contato com ela. Aí o velho morreu, e aí você tinha 8 casas. Aí você já tinha 3 meninas trabalhando comigo. Já estava assim, eu pensando o quê? Eu não tinha o suficiente para nós 4. Mas o que eu pensava? Eu preciso treinar alguém. Porque na hora que eu crescer, eu tenho que já estar preparada. Essa sempre foi a minha visão de crescimento. Então, quando você quer crescer, você já tem que pensar que você já está lá. Então, a minha visão já era essa. A minha mente já pensava assim, eu tenho que preparar alguém aqui para quando vir essas outras casas que vão chegar, eu já tenho uma equipe boa, porque eu não posso errar. Eu não posso falhar, eu não posso me atrasar, eu não posso descer a qualidade. Então, eu já ia, muitas vezes, o dinheiro da semana, lógico, dava para mim, dava para elas, dava para as despesas. Mas, assim, eu não visava tanto aquele lucro 100%, aquela ganância do 100%, porque eu estava ali me preparando para algo maior. Para ter uma equipe grande, já estruturada, já profissionalizada, já conhecida dos outros clientes, porque tudo eu também precisava de referência. Sim, exatamente. Né? Então, se eu não tivesse uma boa referência das minhas meninas, do meu trabalho, da minha qualidade, do meu on time, né? De você chegar no horário, fazer as coisas que você combinou, ia denigrindo a minha companhia, porque daí eu já estava com uma companhia licenciada, tal e coisa. Quando que você falou assim, que você olhou no espelho, você acabou de tomar um banho de manhã para trabalhar, você falou, caramba, eu tô bem. Tipo assim, tô bem. Tô, assim, profissionalmente falando, eu cresci, tenho bastante casas ou escritório. Foi depois de quanto tempo de Estados Unidos que você achou que você que dá para respirar agora? 5 anos, assim, para você falar assim, tava assim com o carro
zerado, quer dizer, estava com 2 carros, de um para lazer, um de trabalho, todos os 2 carros bons, equipamentos bons, que eu sempre preservei muito essa questão do equipamento. Que equipamento? Qual que é o equipamento que a mulherada usa para limpar? Vamos lá. Esse é um equipamento assim, de última tecnologia que a NASA teve que estudar. O aspirador de pó. Mas tem um aspirador de pó que aspira até o... O aspirador de pó nosso era de $750. Como que é o nome? Miele. Então, assim, era o aspirador. Tanto que eu comprei um e tenho ele até hoje. Porque a autorizada, qualquer peça, qualquer problema que eu tenho, eles vão lá e trocam. É aqueles que batem na tua casa? Atenção. Se forem vender esse aspirador pra você aqui nos Estados Unidos, cuidado. Eles entram na tua casa e falam o seguinte. Eu só quero mostrar. Se você deixar eu mostrar, meu patrão já fica feliz. Você não tem que comprar. Aí você deixa o peão entrar. Você já passou na tua casa? Sabe o que eu tô falando, né? Ou não? Não, mas não foi desse, não. Aí eles entram e o aspirador realmente aspira. Só que ele aspira tão bem que ele faz um quadrado no teu carpete que o resto do teu carpete tá ridículo, agora tem um quadrado limpo. Não é? Sim. Daí eles tentam vender pra você em 400 vezes. Minha esposa teve que colocar um cara pra voar de casa uns anos atrás aí. Mas é desse tem dessas coisas. Mas não, o meu realmente é um... Por isso, porque eu não podia perder tempo. Para nós, 5 minutos é muito tempo. Né? Então, assim, eu não podia perder tempo com o carro quebrado, eu não podia perder tempo com o equipamento quebrado, que não funcionasse, que não fizesse o trabalho, porque daí é 2 vezes mais o tempo que você vai gastar. Comecei a criar meus próprios produtinhos. Tem até uma química aqui. Vamos lá, que produto que você criou? Não criei, eu só reinventei o que já está criado. O que você fez? Me conta. Eu só misturo um produto com outro que deu muito certo. E que dá um cheiro maravilhoso. Que isso daí, Paulo, eu vou fazer um workshop, tá? Praça House Clean, pro pessoal que tá vindo pra cá. Falou. Isso é sério. E eu vou estar dando essas dicas, realmente, de como conseguir cliente. Mais do que conseguir, é você manter. Deixa eu falar agora sobre isso. Na minha casa tem uma menina que limpa a minha casa. Vai cada 2 semanas. Foi um acordo que eu fiz com a patroa. Que eu e a patroa nós não gostamos de limpar, mas gostamos de casa limpa. Eu sou mais duro, porque eu tenho muito filho, eu ponho essa menina pra trabalhar lá. Só que dessa vez, comprei uma caminhonete grandona, bonita, a patroa falou, em troca eu quero 2 vezes por mês, não uma vez só como era antes. Mas o meu histórico, e as meninas que já limparam minha casa devem estar assistindo, desculpa, é a realidade. Começam muito bem, que eu sou chato. Sou chato, mas a esposa é mais chata, só que eu não vou discutir com você. Se eu falei e você não fez, eu te dispenso, eu não vou ficar... Eu não tô contratando uma criança. Estou contratando uma empresa, né, uma empresa de brazuca. Elas começam bem, 1º mês, 2º mês, 3º mês, depois do 3º mês começa a esquecer o negócio aqui, não fazia 8, quebrou e não falou, começam as coisinhas pequenas, que daí eu ligo e falo, esse mês eu não vou precisar não, obrigado. Não vou, eu nem discuto falando, porque você não fez isso, porque o Paulo que é chato, porque eles vão pegar e vão inverter, eu vou passar a ser o vilão. Então eu só ligo, agradeço, falo, esse mês a gente não vai precisar. Dela me liga o mês que vem, eu também falo que não. E ela para de me ligar, enche meu saco e depois eu arrumo outra pessoa. Qual que é o segredo para essa mulherada fazer as coisas certinho? Não é pagar, porque a gente não paga pouco. Qual que é o segredo? Não, é você realmente ter compromisso. Né? Você ter responsabilidade e compromisso. E assim, o Paulo, as minhas meninas só têm essa 100% de responsabilidade e compromisso porque eu dei exemplo. Eu até muito pouco tempo atrás eu trabalhava ombro a ombro com elas. Então assim, eu acho que o exemplo que você dá de responsabilidade, de compromisso, de qualidade e você assim, lógico que eu ouço muitas histórias do tipo, Silvia, ninguém divide caixinha final do ano. Eu acho que a caixinha é muito mais delas do que minha, para te falar bem a sinceridade. Então, assim, você realmente, assim, apostar naquela pessoa, você reconhecer aquela pessoa, você agradecer aquela pessoa que está com você, acho que isso faz a diferença. Porque muitas pessoas não trabalham, lógico, você trabalha pelo teu salário, mas o reconhecimento faz com que elas dê o máximo delas e faz com que elas, assim, realmente vistam a camisa da companhia, da empresa e faz aquilo para elas uma missão, né, da vida delas uma missão. Então, assim, quando eu comecei falando para você que tinha meninas que ficavam comigo 3, 6 meses, hoje eu tenho meninas que estão comigo há 7 anos, 5 anos. Uau! Então, assim, mudou a cara. Quem mudou foi você, né? Fui eu que mudei, né? Nessa busca do meu autoconhecimento, na busca dessa minha melhor versão a cada dia, porque nós estamos constantemente melhorando.
foi aonde que eu consegui manter esses clientes de 17, 18 anos, desde quando eu comecei. Porque mais difícil que você conseguir um cliente é você mantê-los, que é isso que você está falando. Então eu fui desenvolvendo. O que eu penso, Paulo, quando eu entro na casa de alguém? Eu penso que ali é a minha casa e que eu estou pagando alguém para fazer aquele serviço. Como que eu quero aquele serviço? A minha mentalidade é essa. Como se eu estivesse pagando. E é assim que eu passo para as minhas meninas. Se fosse alguém na tua casa, como que você faria? Lógico, no começo tinha... acontece acidentes, erros, tal. Aí eu descobri uma técnica. Elas falavam assim, eu esqueci. Eu falei, tá bom, sexta-feira eu vou esquecer de te pagar. Nossa, você falando isso, eu falava para os meninos que trabalhava para mim, mas foi só isso. Eu falo, tudo bem, no teu salário eu vou tirar só $10. Quero só $10 a semana, mas você ganhou 500, vai ficar 490, o que é $10? Como você vai se sentir? Você vai se sentir roubado. E é a mesma coisa, se você não faz uma limpeza direito, ou se você não entrega aquilo que você prometeu, é a mesma coisa de você ter roubado. O ser humano, ele aprende por repetição ou sobre forte impacto emocional, seja ele bom ou ruim. Então, às vezes, no funcionário, a gente tem que repetir, ou fazer esse forte impacto, né? Eu vou descontar de você, ou você realmente te pegar e descontar, nem que você guarde e depois devolva, mas assim, só para criar aquele impacto. Então, assim, foi dessa forma, com muito respeito, educação, consideração, gratidão, tanto com os clientes quanto com as funcionárias, né, que eu cheguei onde, eu acredito que eu cheguei realmente, de fato, que eu tenho sucesso profissional onde eu me propus chegar, né, Eu quero perguntar, por que você inventou esse negócio de coach agora? Pois é. Tá tudo muito bom, já pegou a manha, falou, vai fazer workshop, já vai ensinar a mulherada que chega e as que já estão aqui, as empresárias desse... Porque até pra você sempre, não é todo mundo que nasceu pra ser empresário, não é, mas todo mundo pode aprender a ser empresário. Né? Se talvez você não vai ser tão bom quanto a pessoa que já nasceu que... Eu falo para as pessoas o seguinte, você quer saber se você nasceu para ser empreendedor? Entre teus 6 e 12 anos, você vendeu alguma coisa? Você fez algum rolo? Se a resposta foi sim, com certeza você nasceu para isso. Se a resposta foi não tem problema, você pode aprender a ser. E é isso que a Silva vai estar falando, vai estar fazendo... Depois, vai estar conversando sobre isso depois. Mas fala antes, por que você quis inventar negócio de coach? Por isso, por esse meu autoconhecimento primeiramente, para quebrar realmente essas crenças que eu tinha. Lembra quando eu falei, lá pequena, que eu recebia muitas palavras negativas? Para quebrar com essas crenças limitantes e potencializar, né, aquilo que eu tinha de qualidade, aquilo que eu tinha de melhor. Você falou, vou fazer para mim. Primeiro, para mim resolver. Resolveu? Claro. Totalmente. Esse sorriso que você vê aqui hoje... Caramba, imagina como era antes então, hein? Tô brincando, enchendo o saco. Fala. Pois é. Mas você imagina, olha o histórico da pessoa. Né? Nossa, triste, Então, assim, qual que eram os caminhos que eu poderia ter ali? Vamos supor, normal, uma pessoa comum, normal. Depressão ou até loucura. Né? Porque foi uma cena terrível. Então, eu acredito, sim, que eu tive que me redescobrir, me reinventar, mas principalmente as minhas emoções, as minhas crenças, a minha identidade, porque eu não tinha essa identidade de valorosa, sabe, de inteligente, de empreendedora, eu sou capaz. Talvez os nossos ouvintes aí, os seus ouvintes, né, melhor falando, talvez está passando por isso hoje. Eu não sou capaz, eu não posso, por que todo mundo consegue menos eu? Por que eu sou rejeitado? Por que nada dá certo para mim? Às vezes a pessoa chega num patamar assim, até bom, dali a pouco ela despenca. Isso é crença de merecimento. Então, assim, tem maneiras, tem caminhos, tem ferramentas para você trabalhar o seu emocional, o seu cognitivo, os seus pensamentos, a sua inteligência. Tem ferramentas, tem maneira, tem como você chegar. Ainda que você pense que você não é, mas você pode, você é capaz. Você é lá dentro, é que você não se descobriu ainda, mas você é capaz. Muito legal. Então me fala agora, porque é uma coisa que eu acho super interessante e engraçado, que antes dela me falar disso, foi a primeira coisa que eu perguntei pra ela, depois que eu bati uns 5 minutos, 5 não. Falei meia hora de mim, aí depois eu fui falar dela que antes. Eu perguntei, por que você não faz um curso, alguma coisa? Aí ela me falou do workshop. Me fala do workshop, porque eu acho super interessante. Sim, o workshop eu vou estar passando, né, não só na parte de... Eu vou passar toda essa parte de empreendedora,
que eu sou, que eu consegui chegar nessa linha de sucesso, eu vou passar como foi, quais foram os erros que eu cometi para a pessoa não cometer, porque foram vários. Você só aprende errando. Sim, exatamente. Só que a pessoa não necessariamente ela vai ter que gastar os 5 anos que eu gastei, de repente, porque eu já vou estar dando passo a passo para ela, já vou estar dando as dicas onde eu errei, no que eu acertei. Essa dica do produtinho aí que eu te falei. Então, vou passar isso também. Vou trabalhar essa parte emocional da pessoa, de confiança, em si mesmo, de acreditar, de que é possível. Então, assim, vai ser muito bacana, porque eu vou dividir em algumas partes, né? Que vão ser da parte da logística em si, do operacional mesmo, e também da parte emocional. E também vai ter a parte do marketing, né? Porque... Que é super importantíssimo. Exato, porque como fazer? Porque hoje em dia, antigamente eu colocava papel, hoje você não pode colocar papel. As pessoas te ligam reclamando, mas tem meios, tem maneiras de você conseguir sair dessa. Deixa eu fazer uma pergunta. Nosso tempo já estourou, mas deixa eu fazer uma pergunta interessante. Já estourou, nós estamos 35 minutos. Como que você vai fazer? Você vai dar uma dose de impacto assim para pessoa, de motivação, essa é a palavra, uma dose de motivação. Agora, como que você vai fazer para os funcionários não falar: é verdade, eu fiz fazer esse curso aí, eu vou largar ela e vou fazer o meu negócio sozinho, ou vou até pegar os clientes dela? Excelente pergunta, excelente, porque eu sempre deixei bem claro, elas são livres para trabalhar, tanto que eu tenho as minhas melhores que saíram funcionárias, hoje têm seu próprio negócio. E as que estão comigo é porque realmente elas querem continuarem, ou vão ser as minhas sucessoras, porque realmente eu estou saindo total do operacional e ficando mais na parte da liderança, de estratégias. Então, operacional eu já saí. Mas o que acontece? Elas são livres. E podem vir quem quiser assistir, aprender os segredos do sucesso que eu tive, que eu obtive. Por quê, Paulo? Paulo, se você parar para pensar, quantas pessoas tem ali na área de Tampa Bay? Tem casa para dar, vender para todo mundo. Ninguém precisa brigar, não precisa ter concorrente desleal. Às vezes eu falo assim, gente, para que se oferecer por menos? Qual é a qualidade do teu serviço? Então, se todo mundo aprender na mesma cartilha o que fazer, aí vai ser mais a empatia com o teu cliente. Aí vai ser o teu emocional, que é isso também. Uma das coisas que eu vou estar dando no workshop é análise de perfil. Você entender quem é aquele cliente, da maneira que ele pensa, como é que você vai conquistar aquele cliente. Porque tudo isso são técnicas que você pode aprender. Então vai ter esse diferencial. Então essa pessoa aí fica por conta do quê? Da empatia de cada um, do esforço de cada um, da qualidade de cada um, porque muitas vezes, por que tanta gente aprende, tem o conhecimento. Porque uma coisa é você ter conhecimento, outra coisa é você ter sabedoria. Qual que é a diferença? O conhecimento, você só se inflou daquilo, você só encheu aquilo de palavras, de vídeo, de livro. A sabedoria é o quê? É você colocar em prática aquilo que você aprendeu. Exatamente. Então, nós vamos estar ali falando com pessoas sábias, nós vamos estar investindo em pessoas sábias que vão colocar em prática de fato. Lógico, todo mundo tem o livre-arbítrio para fazer o que quiser, da maneira que quiser. Então, o sucesso está mediante o teu esforço, o sucesso está para cada um da maneira que cada um está para o sucesso. Né? Eu acho que essa matemática... Eu acho que é muito legal você fazer isso, você tem bastante experiência, você tem uma história de sucesso. Eu falo sempre para as pessoas, tanto no podcast quanto nos vídeos, eu falo, nós temos que copiar quem está ganhando. Para de ficar ouvindo opinião do cara que está pior que você. Como que tu vai... Não é? E geralmente é na família. Geralmente é a mãe, o pai, o primo, que está muito pior do que você está hoje e está te falando o que você deve e o que não deve fazer. Procura pessoas que fizeram e venceram e tem para mostrar. Aqui, ó, eu fiz, eu venci, olha eu, faz como a mim. Não tô falando eu, Paulo, tô falando você quer uma pessoa que mostre para você como que ela fez, que é o caso que é o que você está fazendo. Ô Paulo, eu vou te falar uma coisa, é muito interessante o que você falou, porque hoje nós já sabemos que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. Então faz você aí, a audiência do Paulo, né, em todo mundo, faz uma reflexão agora aí. Quais são as 5 pessoas que você tem mais convivido? Elas têm um nível maior que o seu, menor que o seu? Elas estão indo numa direção crescente ou decrescente?
Faz essa análise e você vai ver se você está no caminho do teu sonho, na direção para o teu sonho ou não. Porque não adianta você querer estar rodeado, eu tenho milhares de amigos, mas e aí? Estão te impulsionando? Tá levando você pro boteco pra ficar bêbado no final de semana, fazendo sexo com meia dúzia de pessoas que você nunca mais vai ver outro dia? Você acha que isso é vida? É verdade. Exato, exato. Olha, a felicidade tá dentro de você. Não é o externo. Lógico, dinheiro ajuda, compra. Ótimo, maravilhoso, show de bola. Adoro dinheiro. Amo, né, ter dinheiro para poder ajudar, contribuir, servir. Claro. Ir pro meu próprio conforto. Mas a tua felicidade é uma decisão também. É você querer, você decidir ser feliz, você decidir ter sucesso, tudo é uma decisão. Você decidir querer ser melhor, uma melhor versão tua a cada dia. E esse é o meu trabalho hoje, ajudar as pessoas a se conhecerem melhor, a terem a sua melhor versão, a terem os seus resultados de sucesso nas áreas profissional, familiar, conjugal, de saúde. É isso que um coach faz. Hoje, o que eu faço, com toda a minha experiência, tanto de vida, quanto dos meus estudos científicos e livros, é isso que eu faço hoje. Ajuda as pessoas a seguirem o seu melhor caminho, o seu melhor resultado, a sua melhor versão de todos os dias. Muito legal. Então, a última pergunta para nós encerrarmos. Qual é a dica que você daria para quem ainda está no Brasil e quer muito vir para cá, mas está com medinho, porque o Brasil é o ruim, mas é o ruim que eu já administro. É um ruim que eu já conheço, é um ruim que eu já estou confortável. Os Estados Unidos dizem que é bom. Todo mundo fala, a Silvia tá falando, o Paulo fala todo dia, a gente vê que existe... deve ser tão bom que tem mais gente legal do que legal. Tem 13 milhões de indocumentados nos Estados Unidos. Não é possível que seja ruim, que todas as pessoas preferem ficar ilegal nos Estados Unidos do que legal no país de origem deles, seja qual for. Mas mesmo assim eu não estou seguro como... ou desbloquear, ou então como olhar para dentro e ver se realmente... Porque não é para todo mundo. Deixamos claro, aqui é maravilhoso, mas vocês já viram que eu já fiz vários testemunhos para várias pessoas que retornaram. E não tem nada de errado se não for para você. Ainda bem, mas o mundo inteiro vem aqui. É bom que não é para todo mundo. Mas como saber se é bom para mim e para minha